Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Antes de nós começarmos, eu gostaria que vocês pensassem no que nós estamos fazendo até agora. Nós estamos estudando a mesma besta, mesma prostituta, mesma Babilônia, a mesma pessoa que é carregada nos braços, no colo de Satanás. Muitas pessoas, inquietamente, pensam em possibilidades inúmeras do que pode ser o capítulo 17 de Apocalipse, né? Que é tão complexo, que é tão difícil, tem tantas teorias, teoria de papas, teoria disso, teoria de São Malaquias, teoria daquilo, enfim. Meus queridos, deu para perceber, e você já notou, que esse assunto é tratado por Deus da mesma forma, com o mesmo poderio, com a mesma característica e com os mesmos atributos. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Quer dizer, esse não são várias Babilônias. Tem muitos lugares que se comportam como Babilônias porque a verdade não está ali, não é? A heresia sobrepõe a lei de Deus, né? O Espírito, sim, enfim. Mas o detalhe é que na Bíblia, desde o período do início da igreja, quando Paulo já pressentia aquele poderio, esse poderio seria o mesmo até a volta de Jesus. Não tem outro. Então, meus queridos, não é fácil você falar assim, olha,
não é esse poderio, é aquele. Não, são reinos. Não, se começa lá na Síria, começa isso, começa aquilo. Meus queridos, como se o poderio que é contrário a Deus, que é a imagem de Satanás aqui na terra, contra a palavra de Deus, tem várias pessoas malignas, mas prostituta, uma Babilônia, uma mulher, só tem uma. E essa é bem específica na Bíblia. Então, meus queridos, o que nós passamos aqui no estudo do Apocalipse 17 tem que ser na mesma linha, na mesma consistência, alinhado com o que aconteceu no capítulo 16. Capítulo 16 são as 7 últimas pragas. E as 3 últimas pragas caem no trono da besta que emergiu do mar. E o capítulo 17 começa falando desta besta que vai levar 3 das 7 pragas. Porque um anjo dos 7 pragas, vem falar para João quem que é essa besta. Porque agora, só depois de 16 capítulos, é que Deus consegue explicar quem é essa besta. Por quê? Porque é muita coisa, é muito tempo, ela é muito semelhante a Satanás. E demora um certo tempo, um período nas escrituras que Jesus colocou no Apocalipse, para desenrolar essa cena. Então, meus queridos, continuando aonde nós paramos semana passada, nós vamos repetir o verso para poder dar continuidade no outro. Hoje é o penúltimo dia. Na sexta-feira, ou se der na próxima terça, termina. Mas eu gostaria de lembrar vocês que isso é um capítulo no meio de 22. E mais os 12 de Daniel, e mais uma série de Ezequiel, Jeremias, Isaías, enfim. Nós estamos aqui fazendo um resumo, é um supletivo, é uma coisa muito rápida, das quais eu não posso entrar em detalhes de outras coisas, porque o culto fica muito comprido. A intenção hoje é o culto de oração, é a oração, é orarmos, agradecermos a Deus e tal, e o sermão, a meditação é a menor parte. Mas, meus queridos, é muito importante nós lembrarmos de que a Bíblia não está falando de teorias, a Bíblia não está falando de ideias de homens, a Bíblia não está falando de o que você acha, o que eu acho, o que o outro acha. Meus queridos, tudo isso é irrelevante. Porque você já percebeu que na profecia, Deus não perde muito tempo falando do porquê das coisas da besta, a não ser que seja para esclarecer e clarificar os seus intentos. Mas, meus queridos, os conchavos, os acordos, as negociatas, as concordatas, por trás desse poderio, é tudo mistério. A gente não sabe, você não sabe, eu não sei, enfim. Então, são coisas muito complicadas. Para o quê? A Bíblia não foca nesses aspectos. Por quê? Porque ele é muito volumoso e seria muito confuso. Porque Deus está focando não na besta, mas sim na salvação do seu povo. E isso é muito importante porque as pessoas se entretêm muito com os detalhes da profecia, o que pode ser isso, pode ser aquilo, não sei o quê, e perde o fio da meada. O fio da meada é o seu selamento, o meu selamento com o selo do Deus vivo. Meus queridos, pelo jeito, muito em breve, em vida, nessa geração. Então, meus queridos, deixando de lado as controvérsias da que um acha e que não acha, nós vamos ler o que a Bíblia está falando. Sempre focando que esse mesmo poderio. Da mesma forma que desde Caim, o poder do mal está representado na pessoa de Satanás, em cada um dos reinos ruins, dos reis ímpios, a manifestação de Satanás estava ali. Quando Jesus chegou, Satanás em pessoa veio aí tomar conta, e, meus queridos, continua a mesma coisa. Satanás, 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 Satanás. Depois, quando começou com Constantino a estraçalhar com a igreja, com as impiedades lançadas e colocadas e atribuídas para dentro da igreja, porque Constantino não aceitou nada do cristianismo, ele simplesmente transformou a igreja primitiva na igreja pagã de tiracolo dele, ela só foi absorvendo as coisas ruins do paganismo. E está assim até hoje. Os Estados Unidos, a terceira besta, a besta que emergiu da terra, mesma coisa. Desde o começo, nunca foi protestante, nunca a intenção era cristã,
Nunca. Sempre foi secularista, iluminista, maçônica na sua linha. E vai continuar, meus queridos. E agora a América está mais católica do que nunca. Então, por enquanto, a linhagem de crescimento de cada um desses poderes está exatamente aonde devia estar. Satanás é Satanás, a besta que emergiu do mar continua sendo Babilônia, não muda, e a besta que emergiu da terra é dos Estados Unidos e não muda. Não tem outro. Meus queridos, é de pasmar como as pessoas agora começam a falar da possibilidade de ser a Turquia. Meu Deus, a Turquia nem existe na Bíblia. Mas com o sobrenome de quem? Da onde você tirou? Então, meus queridos, é muito confuso entrar nesses dilemas, nessas teoremas e tudo mais, porque você perde o fio da meada. Você sai da Bíblia para procurar coisas do que o mundo está falando. Então, vamos voltar aqui para o texto, que diz assim, da semana passada nós vimos. Aqui é sentido que tem sabedoria. Lembra que sabedoria era uma das características que a pessoa precisava ter para poder entender a profecia. Nós vimos isso em Daniel 12. E aí, meus queridos, as 7 cabeças são 7 montes. Determinado, 7 cabeças são 7 montes. Essa é a parte literal. Você não pode interpretar um símbolo 2 vezes. Ele é um símbolo aqui, depois ele é um símbolo ali, depois... Não existe isso. Se é um símbolo, ele é identificado como símbolo. Igreja, símbolo. Mulher. Não tem agora um cachorro que simboliza a mulher, que simboliza a igreja. Não existe 2 símbolos em nada. Então, meus queridos, as 7 cabeças são 7 montes. A única cidade de 7 montes é Roma, sobre a qual a mulher está sentada. E essa mulher ímpia, que é Babilônia, está sentada sobre Roma. Isso tudo é literal, isso tudo não tem como fugir. E o versículo de hoje, meus queridos, diz assim, e são também 7 reis. Meus queridos, nós falamos para vocês, vocês já estudaram, sobre o Tratado de Latrão. Até 1929, a história da Igreja Apostólica Católica Romana, desde Constantino até 1929, era uma só. Ela era o quê? Um poder religioso. E você e eu, nós perguntamos, como que um poder religioso teve poderio de matar, prender, torturar pessoas por 1260 anos? É uma coisa assim, pasma. Imagina se eu, o Marcos, sou um adventista, eu agora vou determinar quem é que morre na Ucrânia e na Rússia. Quem sou eu? Esse poderio, que era a igreja romana, poderio romano, achava que tinha esse poderio e atribuiu-se a si. Por isso que ela se engrandeceu. Por isso que ela perseguiu. Porque ela tinha esse ímpeto ruim, satânico, maligno, que ela fazia coisas que eu e você não acreditávamos. Mas, meus queridos, nós comentamos que você aí no Brasil está tendo a mesma sensação de que o sistema de justiça do Brasil está tão desviado que eles fazem coisas que as pessoas mesmo não acreditam. Mas esse é o andar do mal. E, meus queridos, quando diz lá, e são também 7 reis, dizendo 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Meus queridos, a pergunta que nós fizemos durante os estudos, e vocês já estudaram, é a partir de quando essa besta do capítulo 17, que é carregada por Satanás, que se prostituiu com as doutrinas espúrias e tudo mais, quando que ela teve reis? Meus queridos, a resposta é simples. Somente depois do Tratado de Latrão, quando o Benito Mussolini, através do cardeal Caspari, deu ao papado Vaticano, que é da 0,48 quilômetros quadrados em português, para que se tornasse um Estado. Então, o papado só se tornou um Estado em 1929. Por isso que a contagem é dessa nova turma que está no Vaticano para frente. Por quê? Porque eles se tornaram reis. Eles são reis do seu Estado, são reis do seu país.
Tem a sua moeda, tem a sua língua, tem o seu território, é independente, tem embaixadas, enfim. É só de 1929 para cá que se tornaram reis. E aí, meus queridos, o período que é muito interessante. O período dos 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco de tempo. Meus queridos, quando nós estudamos desde Pio XI até o Francisco, nós falamos que o Bento tinha inaugurado a 7ª cabeça e que Francisco tinha liderado por causa da renúncia, e as pessoas chegaram e falaram assim, mas Marcos, se o Francisco morreu, então não acabou a 7ª cabeça? Eu falei assim, bom, se você souber como ele morreu, eu gostaria de saber. Você sabe? Meus queridos, até hoje dizem que João Paulo I morreu de morte natural, sendo que a maioria das pessoas dizem que ele foi assassinado com um chá. É muito difícil, meus queridos, você saber os intentos e os meandros da besta. Mas para nós, meus queridos, isso não é relevante. O que é relevante é que nós temos agora uma terceira e última cabeça, que é um poderio diferente. E essa daqui é diferente de todas. Porque ele é um americano, juntamente com a cabeça que emergiu da Terra, que também é americano. O que vai ser disso? O que vai acontecer? Meus queridos, nós vamos ter que ver para saber. Nós vamos saber para ver. Meus queridos, o papado mal entrou. Ele mal esquentou o banco. Nem colocaram a foto dele ainda aí. Ele inaugurou essa semana uma mensagem muito importante que eu vou depois mostrar para vocês. Ele falou assim, na sua entrada oficial, porque existe um trâmite, uma burocracia interna, ele falou, eu sou romano. Guarda essa frase na cabeça, que nós já vamos costurar. Meus queridos, uma coisa que eu gostaria de lembrar vocês. Quando você vai em Apocalipse 13, né, versículo 18, diz lá, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e seu número é 666. Meus queridos, por que nós temos que gastar tanto tempo pensando o que é? Apocalipse 13 não está falando da besta que subiu do mar? No capítulo 12 não está falando do dragão? Depois vem as três mensagens angélicas, depois... Meus queridos, tudo está no desenrolar. O título Vicarius Filii Dei, que dá 666, é muito famoso e sempre foi a marca de identificação do papado. É até hoje e nunca mudou. O que mudou foi a cabeça do adventista, que acha que não é mais. O papado não é mais o 666. Você tem pastores aí que pregam sermões desculpando do porquê que as pessoas falam isso, porque o homem, o 666, é algo diferente, não é aquilo que eles pensavam. Meus queridos, o que esse texto está falando? Eu quero que você olhe por essa palavra, as 3 primeiras palavras. Aqui há o quê? Sabedoria. De novo, aquela palavra que é necessária para que você entenda. Se a pessoa não tem sabedoria, ela não vai entender. Isso aqui é garantido, meus queridos. Por quê? Porque a pessoa pode ser isso, pode ser aquilo, pode não sei o quê. E nesse mundo de pode isso e pode aquilo, meus queridos, você vai ter 100 pessoas, você vai ter 200 opiniões diferentes. Porque não é sobre a opinião de pessoas que a Bíblia anda. Ela anda sobre aquilo que Deus disse. Deus disse aqui que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. É da besta que é o número. A besta tem que ter um número. Como a besta é pagã, o 666 cai como uma luva. Porque na estátua de Nabucodonosor, o 6 era o número do Deus menor. E o 60 era o número do Deus maior. Meus queridos, 666 está em tudo quanto é lugar que tem a ver com
aquilo que é contra Deus, contra aquele que é adorador do sol, contra aquele que adora o inimigo de Deus, o arqui-inimigo chamado Satanás. Mas, meus queridos, não sei por quê. As pessoas falam, não, deve ser outra coisa. E olha só, meus queridos, quando você vai adicionando os títulos da Igreja Católica Romana, seja em italiano, seja em latim, seja em grego, seja em hebraico, sempre dá 666, na qual é impossível uma outra palavra e ainda mais uma frase dar 666 em outras línguas. Se você pegar, por exemplo, o meu nome, Marcos, colocar latim, colocar grego, colocar hebraico, vai dar números diferentes, porque as letras não se alinham numa língua com a outra. Meus queridos, isso é desde sempre. Mas não. Nós vamos procurar um outro, porque a gente não quer que seja romano católico. Já cansamos, já estamos dando braços. Mas, meus queridos, eu lembrei para vocês que esse poderio, ele recentemente colocou uma medalha comemorativa no período da pandemia. Vocês estão entendendo aqui, não? Essa comemoração, meus queridos, tem a ver com morte. Porque esta coisa aqui, Cita del Vaticano, literalmente na sua tradução, significa cidade da profecia. Vatic, o Vaticano, significa oracular ou profético. Eles mesmos sabem que eles estão na profecia, meus queridos. E aí, interessante. Na profecia de São Malaquias, a profecia diz algo que é fascinante. Pedro vai sentar, Pedro o Romano. Eu coloquei aqui a tradução em português. Dá uma olhada no que diz. Na perseguição final da Santa Igreja Romana. Gente, isso aqui é uma profecia católica. Não tem nada a ver com adventista, com protestante, nada. Isso aqui é séculos e séculos e séculos antes de um protestante botar o pé nessa terra. Está dizendo que na perseguição final da Santa Igreja Romana estará Pedro o Romano. O Leozinho, o Leão 14, falou esta semana e eu tenho uma foto. Eu sou romano. Inaugurando o início oficial do seu pontificado. E está dizendo assim, estará Pedro, o romano, que pastoreará as suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Meus queridos, lembre-se que a profecia diz que nós vamos ter guerras, pandemias, vamos ter doenças, fomes, vai ter um monte de coisa que não vai dar certo. O mundo, a senhora White diz que o mundo vai estar em baita confusão. E está dizendo assim, quando essas coisas terminarem, olha só, meus queridos, se você já não viu esta profecia em algum lugar, nas pragas, está dizendo assim, ó, e quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas, opa! Que cidade é essa? Você acabou de ver, você acabou de estudar, você já viu isso 3 ou 4 vezes. A cidade das 7 colinas será destruída. Esse camarada sabia alguma coisa que eu e você não sabia, mas que está na profecia, que está na Bíblia. Porque diz a Bíblia que Roma vai se fender em 3 partes. E está dizendo aqui assim, ó, e o terrível juiz julgará o seu povo. Quem é o juiz? Nosso juiz. É Deus. Julgará quem? O seu povo. Nós estamos sendo julgados e colocados o nosso nome no livro da vida e mantendo ele lá. Enquanto os ímpios estão colocando seu nome no outro livro, o livro da morte, e Deus queira que eles saiam de lá. E aí vem o quê? Olha essas 3 letras. Fim. Não tem outro. Meus queridos, isso é apenas uma profecia de São Malaquias, nas quais estamos aqui no Papa número 112. E eis que esta semana eu estava preparando os slides, eu adicionei esse slide hoje, em que o Leão simplesmente fala, e ele declara, eu sou romano. Primeiro Papa americano da história. Meus queridos, se você olhar aqui embaixo, nesta
Está aqui a faixa comemorativa do papado. Diz aqui embaixo. Esse é o Papa número 267, sucessor de Pedro. Meus queridos, o que está escrito aqui? Pedro, o Romano. Certo? Pedro, o Romano. Cada um tinha um nome, cada um tinha uma característica. Meus queridos, tudo isso é muito interessante. Mas nós também vimos muitos livros escritos sobre o último Papa. Lembra? Eu botei acho que mais de 15 livros por aí que estavam escritos, né? Quando entrou tanto o Bento quanto o Chiquinho. Né? Livros e mais livros escritos do último Papa. Meus queridos, a profecia não está escrita de acordo com autores daquilo que eles acham. Nem muito menos Malachi Martin, ou muito menos, né, a profecia de São Malaquias. Meus queridos, a Bíblia está escrita pelo dedo de Deus. É Deus que narra e fala e determina os acontecimentos. Então, todos esses acontecimentos paralelos são muito interessantes, são muito curiosos. Mas, meus queridos, nós temos que ficar de olho na Bíblia e naquilo que a besta faz. Naquilo que os Estados Unidos, a besta que fugiu da Terra, vai fazer. Quais são os conchavos? Quais são as diretrizes? Quais são os planos? Meus queridos, é isso que vai movimentar você na direção certa da profecia. Por quê? Porque ela vai criar um link, vai iluminar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia já está escrita. Os fatores externos elucidam muitas coisas da Bíblia, mas muitas coisas não. Por quê? Por exemplo, quando o Francisco morreu. Morreu, mataram, o que que... Meus queridos, é irrelevante, nós não queremos saber desses detalhes. Mas nós não podemos saber que não aconteceu, o que aconteceu, tá certo? Então, meus queridos, olha só que interessante. No versículo 11, a besta que era, já não é também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Meus queridos, a besta que era e já não é, e é ela também o oitavo, é do 7. E se é do 7, nós vamos ver aqui no grego daqui a pouco, que ele pertence a, ele faz parte de, ele está junto com. Esse cidadão não é uma pessoa, é um poder. E esse poder é em quem? Esse 18º, que vai à perdição. Meus queridos, nós sabemos que quem vai à perdição é Satanás, nós já estudamos isso. E essa pessoa que era, quando que ele era? No começo, não é? Quando a Terra foi construída, criou-se o Jardim do Éden, e Deus colocou ali Adão e Eva, e Adão e Eva preferiram ouvir a voz de Satanás ao invés de a voz de Deus, ali a morte entrou no mundo, e esse foi o período que Satanás era. Ele era o príncipe desse mundo. Jesus falou isso. Até que ele já não é mais. Quando? Quando Jesus morreu por mim e por você, e ele retomou, resgatou o planeta de volta, sob o seu poderio. Mas, meus queridos, ele é do 7 e ele vai à perdição. Nós sabemos que Satanás é o último que vai sofrer naquele lago de fogo e enxofre. Mas tem mais algum detalhe aqui, meus queridos, no capítulo 17, 8, que eu queria relembrar para você. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, esta é a que irá à perdição. Quem é a besta do abismo na Bíblia? É Satanás. É o anjo do abismo. Ele foi atirar, jogado no abismo nessa terra, quando ele foi lançado, expulso do céu, e a Bíblia diz que ele vai ser preso no abismo durante os 1000 anos. Satanás é o anjo do abismo. Então é por isso que ele foi e já não é. Então, quando ele foi e já não é, está falando de quem? Dessa besta que há de subir do abismo e que é o oitavo. Isso aqui é Satanás em pessoa. Meus queridos, o que talvez nós não sabíamos é que essa última cabeça no papado seria um dos Estados Unidos, da besta que mexeu da Terra. Maravilha, mas para a gente qual que é a diferença? A diferença é o que vai acontecer, meus queridos. É decreto dominical, é perseguição, é morte, é poder não comprar nem vender. Esse aqui é o ponto em que as pessoas esquecem de ficar focado na Bíblia. E esse
Tá vendo aqui, ó? Esse é o mesmo que vai à perdição. O mesmo 11 é o mesmo verso que está no 8, que nós já lemos na semana passada. Olha só, e os que habitam na terra, aí fala assim, quem? Os selados? Os de Deus? Os ateus? Não, ele está escrevendo aqui, aqueles cujos nomes não estão escritos nos livros da vida desde a fundação do mundo. Se teu nome não está no livro da vida, você está no livro da onde, então? Meus queridos, da perdição, da morte. E essas pessoas que habitam na terra, eles se admiram, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Meus queridos, a que era, já não é, mas que virá, é outra, comparada àquela que é a perdição. Uma vai à perdição e a outra virá. São duas bestas separadas, uma carregando a outra. Então, quando o verso começa, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos, ele está falando agora, está dando um parênteses, um outro assunto. É um outro ponto no mesmo versículo. Lembrando que versículos não estão na Bíblia, eles estão ali para tentar dar uma organização, mas os autores, né, às vezes ajudam, às vezes atrapalham. E uma das coisas é que essa besta que não essa besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, é Satanás. Ponto. Agora vem a besta que ela carrega. Essa daqui. É a que era, já não é, mas que virá. Esse é um outro, esse aqui é o ponto da profecia, é que são duas bestas, não são uma. Uma está carregando a outra. E uma é Satanás e a outra é o papado. Né? Depois vem Satanás e papado, de Satanás e papado. Os versos são sempre assim. E quando você olha aqui sobre essa palavra aqui, Ogdos, que é o oitavo, você vai na página original, está aqui, traduzido em português. O oitavo é um dos sete com outro sete. Certo? Então é aqui, ó. O oitavo é um dos sete com outros sete. Ele é um parceiro. Ele está ali para ajudar. Ele está ali para fazer. E quem que é essa ajuda, meus queridos? Desse oitavo poderio? Nada mais, nada menos do que Satanás em pessoa. O anjo do abismo. Aquele que carrega a besta. Ele é o protagonista de todo o mal. Mas a projeção do mal aqui na Terra, a visibilidade humana, a pessoa que representa, que é a foto, que é a cópia, xerox dele, que faz tudo que ele manda e tudo mais, é o papado. Mas o original é Satanás. Sempre foi, não tem, meus queridos, opção sequer. Que trabalha na linha do falso, do fake. O objetivo dele é falsificar tudo, mentir tudo, fazer contrafação de tudo, fazer você pensar que é quando não é. A obra de Satanás é a obra do engano. Mas, meus queridos, eu mostrei para vocês essa foto espetacular. Dentro, no centro do púlpito, está o quê? O anjo caído, Satanás em pessoa. Por que fizeram isso? Eu não sei. Dizem que é uma obra artística e tudo mais. Mas, meus queridos, eu vou dizer mais coisa para você. A Igreja Católica pode inventar, mas ela não mente. E diz aqui, ó, na Associated Press, hoje, o Papa Leão declara: eu sou romano. À medida que ele completa suas formalidades para se tornar o bispo de Roma. Roma não muda, não vai trocar, não vai mudar, não vai alinhavar. E o último slide de hoje à noite, meus queridos, eu gostaria de ler para você, que diz o seguinte. Isso definição católica, tá? O que é a lei dominical na Igreja Católica? Eles respondem. A lei dominical foi um decreto emitido pelo imperador romano Constantino I em 321. Ela tornou o domingo o dia do sol, o dia oficial de descanso. O dia oficial de descanso da Igreja Católica veio de Constantino, não veio da Igreja em si. Mas ela aceitou de bom grado, topou, concordou, endossou, assinou, praticou, implementou. E diz assim, antes da promulgação da lei dominical, apenas a igreja em Roma e algumas igrejas, sob sua influência, mantiveram o culto dominical a partir do segundo século. Hoje, a vasta maioria dos protestantes guardam o domingo.
É por isso, meus queridos, que os protestantes estão na mão do papado. O papado está nos braços de Satanás, o protestantismo está nos braços do papado, da prostituta. Então, as igrejas protestantes hoje nada mais são do que comunidades eclesiásticas, filhas da grande prostituta, filhas da igreja mãe, filhas do catolicismo. E é por isso que eles vão dar os braços muito rapidamente, porque eles já têm tudo em comum. Na parte do único verso dos 10 mandamentos que tem a ver com adoração. A quem você adora, a quem você é fiel, a quem você é leal, a quem você adora, a quem você rende o seu culto de louvor e de consagração e de fidelidade. Meus queridos, esse é o grande segredo da interpretação da profecia. É você não deixar a besta sair do seu lugar. Satanás gosta de confusão. Babilônia é confusão. Ele quer deixar você com dúvida. Ele quer deixar você devagar para lá e para cá. Meus queridos, como é que vai ser? Esqueci, não é problema nosso. A Bíblia não manda a gente estudar essas coisas. Ela fala para a gente ler a sua palavra. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, meus queridos, não é a palavra dos homens. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando
Meus queridos, eu gostaria de deixar um trecho do Espírito de Profecia para você. Está aqui no Grande Conflito, no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, na página 624 da paginação antiga, original. Meus queridos, neste meandro do decreto dominical, dos últimos momentos do poderio papal, não é? Satanás quer fazer uma última cartada. Só que Deus vai proteger os seus filhos e não vai permitir que Satanás tome conta de suas vidas. Alguns cairão, mas muitos não. Muitos sairão do nosso meio, mas diz a Bíblia em Apocalipse 18 que muitos entrarão. Então, meus queridos, ouve-se por toda parte aquela aclamada mentira, depois do selamento, de que Cristo veio, Cristo veio. E aí, meus queridos, vai ser o maior engano de todos, selando aquelas pessoas no selo da besta e com a sua vida perdida para todo sempre. Essa cena, meus queridos, é descrita aqui no segundo parágrafo da página 624. Diz assim: como ato culminante do drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Isso depois do fechamento da porta da graça. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Como adventistas, nós sonhamos com a volta de Jesus, falamos da volta de Jesus, pregamos da volta de Jesus, e o advento está no nosso nome falando de Jesus, porque é advento de Jesus. Nós respiramos, está no nosso DNA, está no nosso sangue. Por isso que o engano vai ser tão grande que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porque Satanás está de olho em você, está de olho em mim, está de olho em nós, ele quer acabar com a gente. E o texto diz assim: assim, o grande enganador fará aparecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o tenham contemplado ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. É o Jesus que estava todo mundo esperando. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheia de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. Claro, foi ele que pôs, né? E então, o seu pretenso caráter de Cristo alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando que todos santifiquem aquele dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando o seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados como luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Meus queridos, tem gente que fala que o engano não é a personificação de Satanás. Não estão lendo nada. Meus queridos, e diz assim, olha só, a última frase. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão, o mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses sortilégios, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Mas, meus queridos, é aqui que você entra, nessa história. Mas o povo de Deus não será desencaminhado.
Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem. A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. E assim, meus queridos, você e eu seremos poupados. Pela verdade, pela sua palavra, porque nós conhecemos Jesus e nós sabemos o verdadeiro, o original, não aquele fake, aquele falso, a gente sabe que ele não é. A gente sabe que o nosso Jesus é. E, meus queridos, o nosso Jesus, ele é paz, amor, ele é honestidade, integridade, acima de tudo, com a sua própria palavra. Porque, meus queridos, quando Jesus falou, é o sábado do santo dia do Senhor, não é o domingo, nós saberemos quem que vai estar do lado de Deus. Que Jesus abençoe você, te proteja, te guarde e te dê forças para te manter firme nesses períodos que nos seguem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, Senhor, que muitas coisas não temos detalhes do que significa, do que vai acontecer, mas enfim, Senhor, nós não estamos preocupados porque nós queremos confiar em Ti, queremos seguir os Teus passos, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir de Ti as Suas recomendações para nós, para o nosso povo, para os nossos queridos desse grupo, para as pessoas que estão com enfermidades, com pedidos assim. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial para cada um deles e para cada um de nós. E fortaleça, Senhor, a nossa fé, o nosso entendimento e não permita que nos desviemos do caminho estreito, Senhor, mas que fiquemos firmes até a Tua breve volta, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Feliz semana, pessoal!